Então, essa expressão, desvendando-nos o mistério da sua vontade, nós vamos procurar, com a ajuda do Senhor, examiná-la com um pouco mais de cuidado. Vamos para o capítulo 3, para avançarmos um pouquinho mais, usando esse primeiro período dessa noite como uma introdução para nós nesse assunto. Vamos para o capítulo 3 dessa mesma epístola. Olha o que Paulo diz nos primeiros 5 versos. Vamos ver com bastante atenção. Efésios 3. Por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, aqui ele usa a palavra revelação, o mesmo sentido do termo que ele usou no verso 9, desvendando-nos, isso é revelação, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então Paulo está dizendo, segundo uma revelação me foi dado conhecer. Cuidado com essas palavras, vá devagar. Paulo não está dizendo que esse conhecimento do Evangelho é algo primariamente intelectual. Por isso eu coloquei para os irmãos aquela definição de revelação. Se o Espírito Santo não abre o grande reino da realidade espiritual que está reunida na pessoa do Senhor Jesus, nós não temos como conhecer, no sentido bíblico, aquilo que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Aquilo que Ele designou desde os tempos eternos com relação à sua igreja em Cristo Jesus. Não podemos conhecer, a menos que o Espírito Santo nos abra. Então o que Paulo está dizendo é que com Ele, esse foi o fato. Você percebe? Ele diz assim, a mim, por uma revelação, me foi dado conhecer. Você percebe a importância disso? Ele não está dizendo assim, eu tinha um background muito bom no judaísmo. Eu conhecia muito bem as escrituras proféticas. E ele era um fariseu de fariseus, irmão, se lembra? Educado ali na nata da época, aos pés de Gamaliel. Um excelente fariseu. E você sabe que o fariseu teria necessariamente que conhecer muitas e muitas porções das escrituras de cor, de memória. Eles eram devotados às escrituras. Mas é nada disso que ele está dizendo aqui. Eu era um estudante da palavra, eu era um fariseu, conhecia as escrituras, os profetas, os salmos, a lei. Ele não diz nada disso. Ele diz, segundo uma revelação me foi dado conhecer. Você vê a diferença, irmão? É assim que a igreja nasce e é assim que a igreja cresce. Por isso, quando ele ora no capítulo 1 de Efésios, ele diz assim, que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. De novo ele usa a palavra. No pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Não há como saber se os olhos do nosso coração não forem iluminados. Então não é questão de conhecimento intelectual. Não é questão de estudo. É questão do Espírito Santo abrir o reino da realidade espiritual para nós. Reunida na pessoa de Cristo. Agora você sabe que isso é o que ele mais quer fazer? Você sabe que é isso que ele quer fazer quando você pega as escrituras? Abrir o reino da realidade espiritual. Para que você veja a pessoa do Senhor Jesus com clareza. Onde? De Gênesis a Apocalipse. Na lei, nos profetas, nos salmos, na poesia, na história. Não é? Esse é o desejo do Espírito Santo. Então ele diz, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme agora vos escrevi há pouco, resumidamente. Onde? No capítulo 1 e no capítulo 2. Especialmente no capítulo 2. Ele vai descrever esse mistério. Né? Verso 4 ele diz, pelo qual quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Já comentamos um pouquinho sobre essa palavra desvendando, essa abertura pelo Espírito, desse reino da realidade espiritual. Vamos pensar um pouquinho na palavra mistério. Sabe, irmãos, que é outra palavra que nós entendemos muito mal, até pela maneira como ela soa para nós. Quando você ouve a palavra mistério, o que você imagina? Você imagina assim um quarto escuro, lacrado, quem sabe assim com uma porta, né, bem segura na frente, de preferência assim preta, não é? Escrito assim, mistério. Não é? O que tem lá dentro, sabe lá o que é. Não é? Mas esse não é o sentido bíblico de mistério. Sabe o que significa mistério na Bíblia? Muito lindo e muito interessante. Mistério significa aquela realidade espiritual
que não pode ser vista ou conhecida a menos que haja um acesso a ela pelo Espírito Santo. Então, revelação e mistério são duas coisas que andam juntas. Revelação e mistério. Então, mistério não é algo selado, secreto e escondido. O sentido da palavra mistério é algo inatingível, de forma desassistida. E há muita diferença entre uma coisa e outra, não é? Não é aquele quarto que está lacrado e que ninguém tem acesso a ele, mas é algo que está guardado em silêncio. A gente vai ler agora mesmo Romanos 16, você vai ver essa expressão tão linda. Guardado em silêncio nos tempos eternos. E que é tornado e foi tornado acessível a nós, igreja, pelo Espírito Santo. Então, em que sentido a palavra mistério tem para nós? Algo que não pode ser conhecido ou acessado, senão por uma instrumentalidade especial, que não é a nossa inteligência, que não é o nosso preparo, que não é a nossa cultura, que não são nossos instrumentos, mas sim revelação pelo Espírito Santo. Então esse é mistério, segundo a Bíblia. Então ele diz: podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. E logo no verso 5 que ele diz: o qual mistério em outras gerações não foi dado. Olha aí, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Porque é inacessível a não ser por uma instrumentalidade, o Espírito Santo. Né? Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Olha como ele termina o verso. Como agora foi, de novo a palavra, revelado. Você vê que revelado ou revelação e mistério andam juntos? Porque mistério só é acessível por revelação. Né? Então ele diz: me foi dado ou não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. E observa agora a última expressão: no Espírito. E se na sua versão o Espírito está com letra minúscula, está inadequado. Esse Espírito é com letra maiúscula, porque está falando sobre a instrumentalidade do Espírito Santo. Esse mistério é revelado pela instrumentalidade do Espírito Santo, como o foi aos santos apóstolos e profetas. No Espírito. Agora, irmãos, vamos acompanhar um pouquinho mais essa expressão aqui em Efésios, e depois, talvez a gente vá ainda hoje ao termo em Romanos, que eu citei para os irmãos, Romanos 16. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Olha como Paulo coloca no versículo... Volte um pouquinho, por favor, comigo, ao capítulo 1. Depois do verso 9, então, quando ele diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, veja o que ele diz na sequência, Efésios 1:9. Esse mistério da sua vontade, que foi desvendado pelo Espírito Santo, ou por revelação a nós, a igreja, ele é segundo o seu, o quê? Beneplácito. Então, de novo, vamos com cuidado. Aqui está dizendo algo mais para nós, de muita beleza. Significa que não apenas Deus tinha algo guardado em silêncio nos tempos eternos. Ele tinha. Mas isso que ele tinha guardado em silêncio nos tempos eternos é algo muito especial. Ele podia ter algo guardado em silêncio nos tempos eternos que não fosse tão especial. Né? Mas quando o versículo diz assim, esse mistério da sua vontade é segundo o seu, qual é a palavra aí agora? Beneplácito. Você sabe o que ela significa, não é? Bom prazer. Então agora nos falou um pouco mais desse mistério. Diz que esse mistério é tão caro ao coração de Deus, que é o que para ele dá prazer. É neste mistério que ele tem prazer. Agora, irmão, você sabe qual é esse mistério? Você sabe que esse mistério é Cristo. Quando Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 2, ele disse que orava por eles, Colossenses 2, versículos 2 e 3. Ele disse que orava por eles, pelos colossenses, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face. Aí ele diz assim, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Olha como Paulo acumula palavras. Toda a riqueza da forte convicção do entendimento, Colossenses 2:2, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Não é? Aí ele diz assim, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha que lindo verso. Colossenses 2:2 e 3.
Queria que nessa visão, nessa linha, nós olhássemos juntos. Se você quiser, deixe marcado aí o texto de Efésios 1, já vamos voltar rapidamente. Mas abra comigo Provérbios capítulo 8. Veja uma coisa aqui, que eu acho que é de muita ajuda para nós. No entendimento dessa palavra beneplácito, que nós vimos lá em Efésios. Esse mistério da sua vontade é segundo o seu bom prazer, beneplácito. Você sabe que o livro de Provérbios, ele pode ser dividido em duas grandes seções. Capítulo 1 a 8 e capítulo 9 a 31. O capítulo 1 a 8 foca a sabedoria com S maiúsculo, que é o próprio Cristo. Por que nós sabemos e falamos assim? Porque no capítulo 8, verso 12, por exemplo, você vê que a sabedoria fala de forma pessoal. Ela diz assim, eu a sabedoria. Você vê? É uma sabedoria personificada. Não é um atributo de Deus. Não é a sabedoria de Deus como sendo uma virtude, mas é a sabedoria de Deus como sendo uma pessoa, o próprio Cristo. Então ele diz, eu a sabedoria. Coríntios, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, Cristo se nos tornou da parte de Deus, a primeira coisa que ele diz, sabedoria. Você se lembra? 1 Coríntios, Cristo se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, e justiça, santificação e redenção. Então essa sabedoria que é o Filho, que é o Verbo, que é o Logos, que é Cristo, ela está personificada aqui em Provérbios. E olha o que é dito dela, ou o que ela mesma diz, no capítulo 8, verso 30 e 31. Queria que você olhasse o versículo com atenção. Veja que lindos esses dois versos. Então, se você olhar aqui, está bem claro, no contexto, esse eu é a sabedoria. É esse Cristo personificado aqui, na sabedoria, no livro de Provérbios. Então ele diz, eu estava com ele. Quem que é esse ele? Jeová, o Senhor. Lá no verso 22, você vê que é a primeira expressão. O Senhor me possuía no início da sua obra. Possuía quem? A sabedoria. Possuía quem? O Filho, Cristo. Porque o Filho não foi nascido. O Filho não foi criado, não é? O Filho foi gerado. O Filho é eterno, assim como o Pai é eterno. Então ele diz, o Senhor, ele me possuía, porque ele é Filho de Deus. Ele me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Você vê que ele não é uma criatura, não é? Agora olha o que essa sabedoria fala no verso 30 então, que lindo. Ele diz, eu estava com ele, o Senhor, o Filho e o Pai, não é? O que é dito então agora aqui dele? Eu era o seu arquiteto. Aqui você está vendo em Provérbios, antes da revelação plena do Filho encarnado, o Verbo que se fez carne, não é? Depois que ele revelou-se plenamente na carne, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim, nele tudo subsiste. Por meio dele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, principados, poderes, não é? Você está vendo a mesma linguagem lá de Colossenses, aqui em Provérbios. Quando o Espírito Santo, usando o autor de Provérbios, Salomão, para falar da sabedoria que é o Filho, diz assim, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Arquiteto. Lembra de João dizendo assim, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o arquiteto, não é? Olha o que mais no versículo. Dia após dia, e essa é a expressão que eu quero focar agora. Dia após dia, eu de novo, eu, a sabedoria, o Filho, o Verbo, o Logos, eu era o quê? As suas delícias. Que linda expressão, não é, irmão? Quem que está falando isso? O Filho, a sabedoria. Aquele que é possuído pelo Pai antes das suas obras mais antigas. Ele tem conhecimento disso, que ele é as delícias do Pai. Ele confessa isso, ele diz, eu era suas delícias.